oração. Deixa eu colocar mais o pessoal aqui que está chegando. Muito bem. Amigos, assim como vocês estão, nós vamos nesse momento orar. Eu quero lembrar aqui alguns pedidos que foram colocados aqui pelos nossos amigos antes. O Lauro, que pediu pela sua saúde, tá? Ele está com uma tosse crônica há 5 anos. Imagina, gente, uma tosse crônica há 5 anos. Vamos orar por você, Lauro, nesse momento. Nós vamos colocar o seu caso diante do Senhor. Tá? O Orlando, nosso amigo Orlando, colocou aqui um pedido que nós já temos orado aqui, o Dr. Nieck. O Dr. Nieck foi quem escreveu agora o livro, o último livro sobre saúde mental, que foi realizado aí a distribuição na divisão sul-americana, o livro missionário desse ano, e ele está enfrentando um câncer extremamente agressivo. E nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Dr. Nieck também, para que o Senhor possa atuar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Tá? E o Ari pediu aqui pela sua sogra, que foi para São Paulo assistir o casamento do neto e precisou ser hospitalizada, e nesse momento ela está na UTI. Nós vamos estar em oração por ela também. Vamos continuar orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais. Vamos continuar em oração pelos homens. Eu sempre digo que a minha oração é para que uma geração de homens bíblicos se levante, tá? Se levante para revolucionar. Primeiramente, revolucionar a sua casa, né? Um homem bíblico que se levanta, ele revoluciona a sua casa. E essa casa revolucionada revoluciona a igreja. E essa igreja revolucionada revoluciona o mundo. Então é assim que funciona, né? Esse é o plano A de Deus para a salvação do mundo. Ele quer salvar o mundo a partir de casas, de famílias. Esse foi o plano original com Abraão, né? Então, nós vamos continuar orando aqui para que uma geração de homens bíblicos se levante. Esse é o objetivo desse encontro. Tá? Vamos orar aqui pelos nossos homens, ok? Eu quero pedir para que, assim como você está, feche os seus olhos. Nesse momento nós vamos falar com o Senhor. Oremos. Querido Pai, eterno Deus, que maravilhoso, Senhor, poder estar aqui nesse momento. Nós temos mais de 60 homens que nessa manhã decidiram se levantar mais cedo, tomaram a decisão de estar aqui para que pudessem estar intercedendo pelas suas famílias. Pai, em outros cômodos dos nossos quartos, nesse momento, estão os nossos filhos, nossas esposas. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui acordados para orar, para interceder, para clamar em favor da nossa casa. Primeiramente, colocando o nosso coração no teu altar, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis e de que nós precisamos da tua graça. Nós queremos clamar pelo batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que só poderemos ser homens bíblicos, homens segundo o teu coração, se o teu Santo Espírito atuar em nossas vidas. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Toma-nos em teus braços e usa-nos como instrumentos de provisão material, instrumentos de provisão emocional, instrumentos de provisão espiritual para cada um dos componentes da nossa família. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada homem que decidiu estar aqui. E nós queremos clamar nesse momento, Pai, pelos homens da nossa igreja, para que esses homens se levantem como verdadeiros valentes, para que esses homens se coloquem entre o alpendre e o altar, para que esses homens se tornem verdadeiros sacerdotes, ministradores,
sacerdotes que vão clamar e interceder por suas famílias. Por favor, Senhor, eu oro para que cada homem aqui tenha consciência do seu dever. Eu sei, Senhor, que o inimigo, ele vai se levantar, porque ele sabe que um homem bíblico talvez se torne o seu maior inimigo. Por isso ele luta tanto para nos destruir. Mas, Pai, sabemos que ao nosso lado há anjos poderosos. Todo o céu se move nesse momento para estar ao nosso lado e nos fazer crescer. E eu peço, Pai, em nome de Jesus eu te peço, para que o Senhor possa vir agora em cada coração, por meio do Espírito Santo, e atuar em nossas vidas. Eu quero orar e interceder de maneira especial pelos nossos pastores, os nossos líderes espirituais, que são homens como nós, que também enfrentam lutas e batalhas com seus filhos, com seus cônjuges, e muitas vezes não têm a quem recorrer. Pai, nós oramos para que o teu Santo Espírito atue sobre a vida dos nossos pastores e que eles se tornem homens exemplares, homens que cuidam das suas casas, das suas famílias, que pastoreiem os seus lares. Pai, nós colocamos diante do teu altar os pedidos que aqui foram mencionados. O Orlando pediu aqui em favor do Dr. Nieck: Senhor, tenha misericórdia desse teu filho. Nós sabemos que o Senhor é soberano e a sua vontade é soberana. Mas nós temos certeza de que o Senhor tem todo o poder para curar esse teu servo. E a nossa vontade, Senhor, é que esse teu servo seja curado para glorificar o teu nome. E se essa for a tua vontade, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor envie a cura. Que o Senhor esteja à frente, Pai. E que esse teu servo possa receber muito além da cura, a cura física, que ele possa receber a certeza da salvação em Cristo Jesus. Oramos pelo Lauro, que pede pela sua saúde. Senhor, tenha misericórdia desse teu filho, que enfrenta essa tosse já há mais de 5 anos, que o Senhor possa vir e intervir nessa situação. Nós intercedemos pela vida dele, para que o Senhor possa trazer cura e restauração. E oramos, Senhor, também pela dona Almerinda, sogra do Ari, que está nesse momento na UTI, que o Senhor possa cuidá-la, protegê-la, e também, se for da tua vontade, que haja restauração física. É o nosso clamor, Senhor. Agora, Pai, nós vamos ouvir a Daniela, e eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida dessa tua serva, que tem abençoado a tantas famílias, a tantos lares com o seu trabalho. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu ministério, que o Senhor possa continuar usando a sua vida e a sua influência para continuar abençoando a muitos. E que a mensagem que ela nos trouxer, Pai, eu não tenho dúvidas, ela vem do céu, que ela possa alcançar e atingir os nossos corações e os seus objetivos. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos, nós pedimos a tua companhia, a tua direção, e nós o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, nós vamos nesse momento iniciar aqui o nosso encontro. Daniela, que Deus possa te usar mais uma vez. Obrigado por ter aceito aí o convite para estar conosco. A gente sabe dos seus muitos compromissos aí, e que Deus continue usando você e o seu ministério. Muito obrigado. Amém. Hoje nós estamos aqui com um tema que eu acredito assim que ele é fundamental, né? Ele é de suma importância. Eu fiz algumas anotações para nem esquecer assim de estar abordando tudo, passar para nós estarmos vendo aqui que é as distrações. Como as distrações têm nos afastado do nosso propósito. E é um controle invisível que muitas vezes a gente não percebe. Mas como isso tem nos afastado. Nós estamos vivendo uma era de uma sociedade muito distraída. Nós estamos muito distraídos. Tanto é que, quando a gente vai ver Apocalipse, a gente é considerada ali uma igreja morna. Então, nós precisamos estar acordando. E eu faço assim uma pergunta para você. Você já percebeu
o quanto nós estamos cada vez menos focados, o quanto cada vez mais nós conseguimos passar menos tempo lendo, menos tempo vendo um vídeo longo e querendo coisas mais curtas. E às vezes até me pergunto, já percebeu como que o celular hoje sabe mais da nossa vida do que a própria Bíblia? Se nós fôssemos perguntar para a Bíblia, quem conhece mais a nossa vida? A Bíblia, de passarmos mais tempo com ela, ou o nosso celular? Então, nós estamos vivendo uma era de onde nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão desconectados da nossa essência, do nosso propósito, da nossa família e do nosso Deus. Estamos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão desconectados. Desconectados da nossa essência divina. Porque nós, embora vivamos em um mundo de pecado, nós temos uma essência divina. E nós precisamos entender isso, nós precisamos trazer isso de volta, nós precisamos resgatar isso. E quando a gente vai lá para a etimologia da palavra distração, distração vem de distráctio. E é muito interessante quando a gente vê isso, porque distração é ser puxado para longe daquilo que realmente importa. Então, distração, ele vem né, na origem de distracto, para longe e distráctil, ser puxado. Então, assim, ela é uma força que ela não é inocente, a distração, só que embora a gente não perceba, ela é uma força que nos arrasta para longe da nossa essência, dos nossos sonhos, da nossa presença em relação a Deus e da nossa presença em relação ao meio social, a nossa intimidade com Deus, mas também ao nosso meio social. Então, nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo uma era de um controle invisível que muitas vezes nós não percebemos. Antigamente era a televisão, mas quando você pegava a televisão, principalmente para as pessoas que elas são mais velhas, a televisão tinha ali 4 canais, 5 canais, depois foi aumentando para mais canais, para cada vez mais canais, depois veio o controle remoto, para poder facilitar a vida, você não precisa de levantar e ir lá. Eu sou da época que não tinha controle remoto ainda. Eu sou da época que o celular ele era só para ligação. Mas essa nova geração, ele já pega o celular totalmente conectado. A Bíblia já está dentro do celular. Né? Então, hoje, muitas pessoas não utilizam mais a Bíblia física. Né? É a Bíblia que está dentro do próprio celular, a lição que está dentro do próprio celular, vai ler um livro, ele está dentro do próprio celular. E a gente tem que começar a tomar um certo cuidado, porque aqui em Efésios 5, no verso 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, aproveitando, ou seja, o tempo, né? Algumas versões falam aproveitando o tempo, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui, se a gente for continuar um pouquinho, diz assim, ó, não se embriaguem com vinho. E eu acredito que hoje as pessoas estão sendo, muitas deixaram de beber, falando assim em relação a tudo, ao mundo, mas elas estão embriagadas pelas redes sociais, né? Estão embriagadas pelo celular. E por que nós, esse tema é tão importante aqui nos Homens Valentes? Porque o celular, ele tem atrapalhado a vivermos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, cada um de nós temos um chamado. E nós precisamos entender isso e precisamos entender o quanto que temos nos afastado disso. Nós estamos muito mais... Se você para analisar seu dia, quanto tempo você gasta no celular e quanto tempo você gasta na leitura da Bíblia? Quanto tempo você gasta fazendo coisas inúteis, vendo coisas inúteis? Porque se você for parar para pensar, o celular, ele engole o nosso tempo. Ele engole. Você começa... Ele é uma armadilha muito silenciosa.
E ele acaba engolindo, porque muitas vezes você acorda e ao invés de orar, você fala assim, peraí, eu vou dar só uma olhadinha rápida no meu WhatsApp, porque meu filho ficou de mandar uma mensagem, porque eu fiquei de vez, jazinho eu começo a ler a Bíblia. Só que aí, de repente, quando você olha, uma manhã, uma hora foi embora. Uma hora foi ali embora. E às vezes você está brincando com seu filho, só que a sua atenção está na notificação do celular. E hoje é muito comum você sair, você sentar numa roda de amigos e cada um estar no celular. E isso numa roda de amigos da igreja, numa roda de amigos no trabalho, em qualquer lugar que você vai, as pessoas, elas estão no celular. E o celular em si só, como a gente carrega o mundo aqui nas mãos, hoje no celular a gente tem a nossa carteira de habilitação, nós temos o aplicativo do banco, então é muito fácil você entrar para poder fazer um pagamento aqui e você pega o aplicativo para fazer um pagamento, de repente você já está clicando em alguma rede social. Por quê? Porque o celular ele já foi feito para isso, para nos distrair. E eu não falo só de vocês, eu falo de mim. Eu trabalho com redes sociais. Então, imagina o quanto é difícil, muitas vezes, eu me policiar, porque eu entro para gerar um conteúdo e quando eu vou ver, eu já me tornei uma consumidora de conteúdo. Então, eu preciso estar ali policiando, porque você entra no celular para fazer um conteúdo e quando você vê, 20 minutos depois, você já está vendo um vídeo aleatório. Porque é diferente quando eu pego o meu celular com um propósito. Eu tenho o propósito de pegar o meu celular para poder assistir um vídeo de espiritualidade ou algum vídeo de... Hoje a gente tem... O celular, ele nos possibilita muita coisa. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma receita, eu pego o celular e eu olho. Às vezes meu marido quer consertar alguma coisa, um cano que quebrou, ele pega o celular e olha. Como que conserta aquilo, como que conserta um filtro que estragou, como que conserta o fogão. Então, assim, nós temos algo que é muito bom, mas que se não tomarmos cuidado, nos engole. E muitas vezes a gente chega cansado do trabalho, principalmente eu acredito que os homens sejam cansados do trabalho, de uma rotina de trabalho, e aí você chega em casa e você fala assim, eu quero descansar. Onde que você descansa? Na frente da televisão. Na maioria das vezes, na frente da televisão. Ou no celular. Vou pegar um celular, porque a televisão hoje ela está dentro do celular, então você pega o celular. Só que o que você muitas vezes não percebe é que isso não descansa. Na verdade, isso sobrecarrega. Então, a televisão, ela não descansa, ela nos sobrecarrega. E se a gente for parar para pensar, quem é o nosso descanso? Deus é o nosso descanso. Então, por que eu não chego do trabalho e falo assim, eu estou tão cansado, eu vou orar. Eu estou tão cansado, eu vou ler a Bíblia. Ah, não, mas eu não estou ali com a minha mente está tão cansada, porque às vezes o corpo está tão cansado que a mente está cansada. Eu não consigo ler a Bíblia nesse momento, mas eu vou ouvir um louvor. Eu vou colocar um louvor para que eu esteja ouvindo. Mas a maioria das vezes, não. É uma notícia, é algo que a gente quer, alguma atualização que a gente quer. Então, é muito importante eu entender o quanto que isso me sobrecarrega. Exatamente, nós precisamos desconectar para aprofundar nossa conexão com Deus. Aqui é o ponto. Desconectar para que a gente consiga nos aprofundar. Porque o celular nos sobrecarrega. Muitas vezes a gente acaba ali se comparando com outras vidas, com outras pessoas, principalmente mulher, né? Às vezes sua esposa está aí, está insatisfeita com alguma coisa, é simplesmente aquela comparação nas redes sociais, naquele mundo. Às vezes eu não preciso de algo, mas eu quero algo. E vocês já perceberam? Quando a gente ativa o Google Voz do nosso celular, quando nós ativamos a questão da voz, você já percebeu que às vezes você fala bem assim, nossa, eu estou precisando de comprar tal coisa. E começa a chegar propagandas daquilo, e você não pesquisou. Você não pesquisou. Você só comentou e o celular estava perto de você e de repente começa a chegar propaganda daquilo que você praticamente pensou. Você só comentou ali com a sua esposa, comentou com alguém e começa a chegar aquelas propagandas para você. Para quê? Para que você comece a sentir a necessidade de algo que você, na verdade, nem precisa. Então, nós vivemos hoje numa era que nós queremos trabalhar cada vez mais para comprar coisas que não são essenciais e que nós nem precisávamos. E com isso, nos rouba o tempo de estarmos com Deus ou rouba o tempo de estarmos com a nossa família. Por quê? Porque nós estamos numa era do capitalismo que sempre queremos mais. E que, na verdade, onde o desejo
está virando necessidade. Olha, alguém colocou assim, o Nilson colocou assim, acreditem, desinstalei, deixa eu abrir aqui, peraí, só apareceu e depois fechou. Colocou aqui, tô tentando acompanhar um pouquinho vocês, para a gente poder fazer um bate-papo. E acreditem, desinstalei do meu celular e hoje faz uma semana que não acessei redes sociais. Uma das dicas que a gente sempre dá é, se eu estou entrando nesse campo de guerra, nesse campo de batalha, e eu estou vendo que eu não consigo vencer, talvez ficar com ele desinstalado por um tempo seja a melhor opção. Então, nós precisamos entender isso. E uma das coisas que o celular faz é com que a gente fuja do tédio. O tédio, gente, ele é muito bom para a nossa criatividade. Então, a criança, ela precisa de tédio. Ela não pode estar ali em atividades o tempo todo tendo que fazer uma atividade e não conseguir se contentar com o tédio. Mas vendo as crianças como estão hoje, vocês acreditam que as crianças conseguem vivenciar com o tédio? Sendo que nem nós, adultos, não estamos mais suportando o tédio. Então, nós precisamos aprender, ao invés de sair com o celular, sair com um livro. Sabe? Não que você não vai sair com o celular. Quando eu digo nesse sentido, sair com o celular, estou na fila do banco, ao invés de pegar o celular, eu pego um livro. Estou na fila de uma consulta médica, ao invés de eu pegar o celular, eu vou pegar um livro para eu estar lendo. Então, nós precisamos fazer essa troca. Aqui em casa eu coloquei no meu banheiro, estou em adaptação. Estamos em adaptação, porque, gente, quem aí não leva celular para o banheiro? Nós vamos para o banheiro, a gente leva o celular. E aí eu coloquei uma cestinha dentro do meu banheiro com livros. Porque aí a regra é, entrou no banheiro, não leva o celular. E aí tem uma cesta agora com livros. Aí eu coloquei livros do Espírito de Profecia, outros livros de desenvolvimento pessoal, livros de gestão do tempo, e está no meu banheiro agora. Então, entrou aí, esses dias eu entrei no... Nós somos exemplo, né? Nossos filhos nos observam o tempo todo. E eu entrei e peguei o celular, fui entrando com o celular. Minha filha falou assim, mãe, minha filha tem 6 anos. Mãe, a regra é não entrar no banheiro com o celular. Me dá seu celular. E pediu meu celular. E aí eu falei assim, coloca lá no rack da sala. Ela pegou e colocou lá no rack da sala. Ela tem 6 anos. E ela foi e pegou meu celular. Então, assim, ainda estou em adaptação. Tem horas que eu entro com o celular para responder alguma mensagem que a gente considera importante ter que responder às pessoas na hora que ela nos envia. E isso é um grande erro também da nossa parte. Está dando sobre as outras pessoas esse domínio da nossa vida, porque aí é urgente eu estar respondendo, e aquilo vai nos tomando cada vez mais, né, do nosso tempo. E aí eu comecei a fazer essa estratégia que eu ainda estou em adaptação com ela, da história da adaptação. Tem um mês que eu comecei a fazer isso e tem sido muito bom. Por quê? Porque você acaba mexendo ali muito menos no celular, e no final de um ano eu quero ver quantos livros eu consegui ler nessa brincadeira, que seja um, que seja 2, né? E a gente precisa entender isso, porque a nossa mente, a Ellen White diz assim, que a nossa mente, ela torna-se cada vez e constantemente entretida com frivolidade. E uma mente que a gente não cultiva, ela vai se tornar cada vez mais frívola. E quando a gente lê, eu gosto muito desse livro, que é o Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Esse livro, todos nós precisamos ler. Todos nós, porque Ellen White vem trazendo nesse livro aqui a importância de cultivarmos nossos talentos com perseverança e fervor. Tem um texto dela aqui, ó. Cultive seus talentos. Ó, vou começar do início aqui, ó. Educar e disciplinar a mente. Não importa quem seja você. O Senhor o abençoou com faculdades intelectuais que sempre podem ser melhoradas. Cultive seus talentos com perseverança e fervor. Eduque e discipline a mente. Olha para você ver isso. Nós precisamos educar e disciplinar a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não podemos alcançar a mente de Deus, a menos que sejam utilizados todos os recursos. As faculdades mentais se fortalecerão, se desenvolverão se forem colocadas a trabalhar no temor de Deus, com humildade, fervorosa oração e um propósito resoluto, operará milagres. Então, assim, aqui ela também diz que cumpre-nos exercer domínio sobre a nossa mente. Esse livro é um livro muito bom, porque ele realmente vem falando muito da nossa mente, como que a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que realmente não nos elevam,
né? Quando a gente vai ler lá em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que está iluminando o nosso caminho hoje? Onde que a gente está passando mais tempo? A gente precisa parar para refletir. Esse é um assunto fundamental. Nós estamos vendo cada vez mais as crianças, os jovens, imersos nas telas o dia todo. As telas viraram babá. E vocês, como pais, vocês são os sacerdotes do lar de vocês. Vocês são o primeiro exemplo para os filhos de vocês. Os filhos de vocês veem vocês mais tempo em uma televisão, no celular, ou lendo a palavra de Deus, ou lendo um livro. Sabe? Quando você acorda e seu filho acorda, o que seu filho vê? Isso é muito sério. Nós temos um destino. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nosso foco é o céu, nosso destino é o céu. E nós temos um alvo nesse mundo, que é sermos mais semelhantes a Jesus. Seres perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Deus nos busca nesse mundo. Nós sabemos que nós não vamos alcançar uma perfeição plena nesse mundo, mas nós precisamos estar caminhando a ela. E como é que eu vou estar caminhando se a minha mente, o meu tempo, os momentos que eu deveria estar passando na palavra de Deus, eles estão sendo passados vendo vídeo, vendo risada, sendo passados assistindo jogo de futebol. Não estou dizendo que você não pode assistir, mas tem pessoas que assistem futebol o tempo todo e ainda precisam estar vendo a notícia sobre o seu time o dia inteiro. E isso dentro da nossa igreja. Eu sempre digo assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, uma das maiores formas de idolatria é o futebol. É um ato de adoração, e nós precisamos começar a abrir a nossa mente para isso. Nós fazemos dos times adoração, porque nós estamos ali torcendo, nós gritamos, traz sentimentos muitas vezes ruins para a nossa mente. Então, nós precisamos começar a acordar para isso. Jogar uma bolinha é muito saudável. Você correr atrás da bola, você brincar, você jogar um futebol é muito saudável. Mas estar na frente de uma tela, torcendo por um time, idolatrando aquele time, isso não é saudável. Isso não é da vontade de Deus e nós precisamos acordar para isso. Precisamos acordar. Porque muitas vezes nós estamos nos envolvidos em coisas que nos afastam do nosso foco, que nos afastam da essência de quem nós somos como os filhos de Deus. Estamos vivendo nesse mundo, estamos caindo nesse sistema que quer cada vez mais nos afastar. Eu estava estudando esse tempo atrás sobre transhumanidade. Já ouviram falar desse termo? Transhumanidade. Com uma professora que ela não acredita na Bíblia, ela não acredita em nada disso, e ela vem falando o lado oculto da transhumanidade é o quê? Olha para você ver na fala dela. A fala dela é assim, uma professora da Unicamp, e ela diz assim: como que o sistema, né, que o governo, que o sistema, que quem manda no mundo tem pegado o ser humano e tem afastado ele da origem de homem sapiens que ele é. Então, o homem está cada vez mais adoecido, e aí ela vai falando assim, que ele está adoecido pelas telas, que ele está adoecido pelo meio, como que o sistema nos fez com que a alimentação nos destruísse, né, epigenética, e entra a questão da epigenética, como o meio externo, ele nos afeta. E antes da ciência estar falando sobre epigenética, e quando a gente vai ler os livros de Ellen White, ela já fala sobre isso, né, através dos 8 remédios naturais, a importância do meio. Os 8 remédios naturais é o meio, é o sol, é a água, né, é o temor ao Senhor, é o exercício físico, a temperança, né, a alimentação equilibrada. Então, tudo isso é epigenética, que é como isso nos afeta e muda a forma como nossos genes se comportam. Então, a epigenética é isso, é o meio externo mudando a forma como o meu corpo deveria estar agindo. E aí ela vem trazendo isso. Só que ela vem trazendo isso sobre como que o sistema tem nos atacado para nos tornar seres humanos mais doentes e mais frágeis. Só que nós precisamos entender que quem está no controle desse sistema é Satanás. E não é sobre mudar a nossa identidade de homens sapiens, mas é mudar a nossa identidade à semelhança de Deus. Nós estamos sendo mudados da semelhança do nosso Criador cada vez mais. E nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender para que a gente comece a resgatar a nossa identidade como filhos do Rei do Universo, como filhos de um Deus que morreu e deu a vida por nós. E isso entra tudo, desde a forma como eu falo, desde aquilo que eu como, desde aquilo que eu assisto. Por quê? Porque nós somos transformados através daquilo que nós contemplamos. Como que você quer ser parecido com Jesus se você não se relaciona com ele? Se você não tem tempo para estar com ele? Se você passa mais tempo no celular do que você passa tempo com Deus, do que você passa tempo lendo a Bíblia, porque hoje a Bíblia é o que nós temos de informação sobre Cristo. O espírito de profecia é o que nós temos sobre a informação de Cristo. E aí eu passo muito mais tempo nas telas, muito mais tempo com coisas fúteis do que tempo com Jesus. Para eu ser semelhante a alguém, eu preciso ter tempo com essa pessoa. E Cristo, já falei aqui para vocês, Cristo é uma pessoa, né? E a salvação é uma pessoa. Quando eu entendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é uma pessoa, a salvação é Cristo. Cristo não veio apenas para trazer salvação, ele é a própria salvação. Então, se eu quero a salvação, eu preciso estar conectado com Cristo. É com ele. Alguém levantou a mão aqui? Pode falar? Primeiramente, meu nome é Kelvin. Só para... Isso é verdade, irmão. Isso é uma grande verdade. Tá com 3 anos que aqui aqui da minha casa, eu coloquei uma regra que ninguém assiste filme, nem novela, nem desenho, nada, se não for as coisas de Deus. Essas são as minhas palavras. Amém. E isso é muito importante. Nós precisamos começar a acordar. Aqui em casa também, a minha filha, eu só deixo ela assistir. Controlo, super controlado ainda, muito pouco, e eu só deixo ela assistir as coisas. Hoje, nós, principalmente para nossas crianças, nós temos a Seven Play, né? A Set Play, que é um canal que tem muita coisa boa. Sabe? Então, hoje ela vai assistir alguma coisa, são as coisas desse canal. Por quê? Porque nós somos moldados por aquilo que nós contemplamos. Isso é bíblico, o Espírito de Profecia fala demais isso. Né? E assim, aqui mesmo ela vem falando, o futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Nós estamos numa era onde os jovens não querem estudar. Por quê? Porque eles passam tempo demais nas telas. E, olha, uma das coisas que a gente precisa entender é que a tela, ela realmente, ela nos controla. Nós achamos que nós estamos no controle, mas nós perdemos a liberdade. E nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo controlados. E achamos que estamos no controle. Muitas vezes eu não quero deixar o meu celular desligado, porque eu falo assim, meu Deus, se eu deixar meu celular desligado e acontecer alguma coisa com a minha filha na escola. Gente, notícia ruim chega rápido. E se acontecer alguma coisa, eu não vou poder fazer nada ali naquele momento até eu chegar ali. Mas eu comecei a dizer assim, calma, notícia ruim chega rápido. E outra, cadê minha confiança em Deus? Cadê a minha confiança em Deus de confiar que Ele cuida? De confiar que o descanso é dele? Muitas vezes a gente quer dormir com o celular do lado, que alguém pode ligar. O celular tem nos controlado e a gente precisa entender isso. E controlado sobre um disfarce de liberdade. As notificações nos controlam, meu celular não notifica nada. Eu olho na hora que eu quero, ele não me notifica mais, porque eu desativei todas as notificações, porque senão cada vez mais a gente fica escravos. O celular tem tomado o lugar do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente ouve mais o que o celular está falando do que o que Deus tem ouvido, porque a gente não ouve mais a voz de Deus, porque a gente não tem tempo para estar com Ele como deveria estar. Enoque foi considerado o homem que andava com Deus, porque Enoque estava em todo tempo em comunhão com Deus. Você vai com uma transação de negócios, a sua mente tem que estar conectada com Deus, pedindo para Ele te ajudar na tomada de decisões. Acordou, pede para Deus te ajudar na tomada de decisões do dia de hoje, para que você tenha um dia mais produtivo. Sabe? Os neurocientistas hoje falam que nós estamos vivendo a geração do loop dopaminérgico compulsivo. Por quê? Porque o celular ele é compulsivo. Se você vê um vídeo, você quer ver outro, você quer ver outro. Antes tínhamos o poder da nossa mente de ficar 1 hora lendo. Esses dias, muito legal que eu vi um vídeo mostrando antes do celular o quanto que as pessoas liam. Hoje você pergunta quantos livros as pessoas estão lendo, as pessoas não estão lendo mais. Por quê? Porque o celular, ele tira realmente o foco, gente.
Ele tira o poder de foco. O Renato falou assim, não leve o celular para o banheiro nem livro. Acho que o banheiro é lugar de fazer as necessidades e sair. Pode se informar com médicos que não devemos ficar muito tempo sentados no vaso, pois podemos nos infectar. Isso é verdade, tá, Renato? Isso é verdade, que o Renato está falando aqui. Tá? Livro Geração Dopamina explica muito bem sobre o assunto, exatamente. E nós precisamos entender, porque isso tem a ver com nós precisamos estudar a nossa mente, nós precisamos conhecer sobre a nossa mente. Ellen White fala que é nossa obrigação entendermos como que a nossa mente funciona, como que o nosso corpo funciona, como que as nossas emoções funcionam. Ó, lidar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. Nós precisamos entender isso. Então, assim, nós precisamos nos aquietarmos para poder ouvir a voz de Deus. E como que a gente se aquieta com tantas coisas que estão nos distraindo? É intencional. Nós precisamos nos aquietar intencionalmente, pararmos de buscar estímulos rápidos, aprender a estar com tédio. Cheguei do meu trabalho, eu estou muito cansado, eu vou desligar a televisão, não vou ligar a televisão, eu vou deitar no sofá e eu vou relaxar alguns minutos ali. E naquele momento eu já vou estar elevando a minha mente a Deus, pedindo para Deus descanso. Estou muito cansado, não vou ler a Bíblia naquele momento, porque eu estou tão cansado que eu não consigo nem ver letras na minha frente. Beleza. Então, deita, relaxa e começa a conversar com Deus, para que assim como Enoque era uma pessoa que estava em comunhão constante com ele, você também seja. Nós precisamos entender, nós precisamos alimentar mais a nossa mente, aquietar-nos e saber quem é Deus, sabe? E como que a gente se aquieta? Numa era que são mais estímulos, estímulos, estímulos. Nós precisamos alimentar mais a nossa mente com propósito do que com vício. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Deus chamou cada um de nós. E eu sempre digo assim, eu trabalho muito com essa questão de identidade, de entendermos a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa missão de vida, visão de futuro. Eu trabalho muito com planejamento de vida e planejamento de negócios. Então, eu trabalho com liderança. E acaba que, assim, eu trabalho essa questão na espiritualidade, sempre voltada para a espiritualidade. Então, já é a minha maneira de trabalhar. E eu sempre digo assim, nós estamos vivendo numa geração que as pessoas, elas estão em busca de um propósito. Em busca de um propósito de vida, e isso até, às vezes, até nos deixa aflitos. Por quê? Porque a gente não consegue descobrir esse propósito. Só que esse propósito de vida, quando a gente vai para a luz da Bíblia, propósito de vida não se descobre, propósito de vida se vive. Está lá em Mateus 5,14, vós sois luz no mundo. Então, cada um de nós nascemos para ser luz no mundo. Isso é fato, acabou. Eu posso ser trevas? Claro que você pode ser trevas. Claro que eu, Daniela, posso ser trevas. A partir da maneira como a gente fala, quando eu estou gritando com a minha esposa, quando eu estou gritando com os meus filhos, quando eu estou gritando ali com meu marido, eu estou sendo trevas naquele momento. E eu estou permitindo ser usada por Satanás ao invés de ser usada por Deus. E nós, como cristãos, podemos ser usados por Satanás, sim. Porque nós vemos na história bíblica, quando Pedro fala para Jesus, não, isso não vai acontecer com você não, Senhor. E Jesus vira para Pedro e fala, afasta-se, Satanás. Porque naquele momento, Pedro estava sendo usado por Satanás para falar aquelas coisas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Então, assim, nosso propósito é ser luz, nascemos para ser luz. E nós, a maneira de ser luz é no dia a dia, através da minha missão de vida. Missão de vida, chamado, é através dos dons e talentos que Deus me deu. Então, no que eu sou bom? Eu sou bom na organização de eventos na igreja, eu sou bom nos desbravadores, eu sou bom para ficar nos bastidores e organizar. No que eu sou bom? Através disso, eu vou viver a minha missão de ser luz, abençoando a vida das pessoas com os dons e talentos que Deus me deu. Porque todos nós temos talentos. Não existe nenhuma pessoa que não tenha talento, nem que seja um. Mas todos nós temos talentos, e nós precisamos entender que ser luz é viver esse talento no dia a dia. Então, meu talento é dar estudo bíblico, então eu vou dar estudo bíblico. Nós estamos numa era que nós não damos mais estudo bíblicos, porque nós não temos tempo. Será que a gente realmente não tem tempo? Ou é falta de prioridade? Prioridade com o evangelho. Prioridade em estar levando Cristo para a vida das pessoas. Estamos cheios, achamos que estamos cheios, porque é impossível estar cheios. Muitas vezes achamos que estamos cheios, achamos que não nos falta nada,
como diz lá em Apocalipse, achamos que não nos falta nada e somos pobres, nus, cegos, não estamos enxergando a nossa pequenez e não estamos enxergando como que o mundo, o sistema está nos influenciando, estamos sendo dominados por ele e precisamos acordar. Então, nós precisamos acordar. Então, o nosso sonho de ver Cristo voltando nas nuvens do céu precisa ser maior do que rolar a tela de um celular. Precisa ser maior do que queremos dopamina o tempo todo. E ter esse lugar, nós precisamos ter um lugar de contemplação. Qual é o lugar que você tira para estar com Deus assim que você acorda? É preciso ter esse lugar de contemplação. O nosso cérebro ele precisa de rotina. O nosso cérebro ele gosta de rotina. Nós precisamos dar essa rotina para ele. Então, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Você precisa colocar isso claro. Ao acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, a minha meta de vida, vai ser tomar tempo com Deus, estar com Deus. Então, eu preciso ter tempo com Deus. Então, eu vou acordar, e onde que vai ser o meu lugar de contemplação? Vai ser na sala? Vai ser no meu escritório? Vai ser na minha varanda? Então, onde que vai ser esse lugar? Coloque isso como rotina. Tenha um lugar como rotina, para que você esteja na presença de Deus. Tá? Isso é importante para o seu cérebro, nosso cérebro precisa dessa rotina. E nós estamos vivendo numa era de muita distração. Então, existe um método que você pode usar no seu dia a dia para quem ainda não tem o hábito de ler muito, tá? Então, uma das coisas que eu gosto muito de um método, eu não usava esse método antes, olha para você ver, para vocês verem como que a cultura vai moldando, vai mudando o nosso cérebro, vai mudando. Eu não gostava do método Pomodoro. O método Pomodoro é assim, 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. 25 minutos de concentração, de descanso. Ou seja, eu vou pegar uma atividade que eu tenho que fazer, então eu vou ler 25 minutos o meu livro, e aí eu paro 5 minutinhos e dou um descanso. Depois eu leio mais 25, dou 5 minutinhos e dou um descanso. Esse método nunca funcionou para mim. Por quê? Porque eu começava a pegar aquele pico da concentração depois que eu já estava 1 hora lendo, ou 1 hora estudando, no computador mesmo, assistindo um vídeo. Só que hoje, eu percebi que eu não consigo passar mais de 15 minutos lendo. Não consigo, estou conseguindo ter um foco de concentração tão grande, a não ser de manhã nos meus momentos com Deus, que nos meus momentos com Deus eu consigo. Tá ali 1 hora, 2 horas lendo a Bíblia, isso para mim é fácil. Mas ler coisas do meu trabalho, eu preciso estar lendo sobre liderança, eu preciso estar lendo sobre neurociência, eu preciso estar lendo sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento humano o tempo todo, porque eu trabalho com desenvolvimento humano. E a minha área de liderança não é essa área técnica, de técnicazinhas de liderança. A minha área é comportamental, ajudar os líderes a mudar o comportamento deles, a serem mais produtivos, a saberem conversar com as pessoas, a saberem lidar com as pessoas, a terem esse autocuidado, né? Quando eu vim aqui, eu falei sobre a autoliderança, a liderarem a própria vida. Então, eu trabalho isso com eles. Então, eu preciso estar lendo. E aí eu fui perceber o quê? Peraí, eu preciso começar com a técnica Pomodoro. Eu leio 25 minutos, descanso 5. Leio 25, descanso 5, durante o meu dia. Então, agora eu estou começando a fazer isso. Então, a técnica Pomodoro, ela é justamente para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele desfoca muito rápido. Por quê? Para focar, o nosso cérebro precisa de gastar muita energia com foco. E o nosso cérebro, ele já gasta muita energia nos mantendo vivos. Então, ele vai fazer o possível para nos desfocar das coisas, tá? E buscar algo que seja mais confortante. Então, assistir uma televisão, rolar a tela do celular, não exige muito do meu cérebro. Agora, ler exige do meu cérebro. Eu tenho que ler, eu tenho que compreender aquilo, eu tenho que assimilar aquilo, eu preciso de uma concentração muito maior do que está rolando um feed do meu celular. Então, nós estamos perdendo esse foco da leitura. Não estamos conseguindo nos concentrar para ler. E muitas vezes não fomos criados em um ambiente que nos possibilitou essa leitura. Gente, deixa eu até ver o tempo aqui, estou dentro do tempo ainda. Que não nos possibilitou essa leitura. Então, nós precisamos começar a ler. Nós estamos perdendo a questão, eu estava vendo com os neurocientistas, assistindo um podcast com vários neurocientistas, e eles falando como que cada vez mais
a gente tem perdido a nossa criatividade. Porque o tédio nos deixa mais criativos e nós estamos perdendo essa questão do tédio, e com isso nós estamos perdendo também a nossa criatividade. Então, assim, nós precisamos, primeiro, alimentar mais do nosso propósito, que o nosso propósito é ver Cristo voltando nas nuvens do céu para morar eternamente com Ele. E esse nosso propósito, ele nos dá uma missão. Cristo nos dá uma missão, ide pregai. Nós precisamos fazer discípulos. E aqui, voltar a ler, gente, um dos métodos infalíveis para nos ajudar a sair do vício da rede social, nos desenvolver como ser humano, é a leitura. E o principal livro é a palavra de Deus, é o Espírito de Profecia. Um dos livros que, olha, os treinamentos que eu dou hoje, tudo que eu dou hoje, o meu maior foco é Bíblia e Espírito de Profecia. E aí eu vou procurar, dentro do que Ellen White falou, o que a ciência está falando. Ah, Ellen White falou da mente, peraí, eu quero saber o que a ciência está falando. Então, quando eu vou para os treinamentos, eu vou e levo o que ela está falando e o que a ciência está falando. E não é treinamentos para pessoas adventistas, mas eu levo o que o Espírito de Profecia está falando. Então, assim, hoje, a nossa maior leitura precisa ser nos demorar na leitura da Palavra de Deus, na leitura do Espírito de Profecia. E, claro, existem muitos livros bons no mercado, livros do Rodrigo Silva, da doutora Rosana Alves, tem o meu livro, gente, então tem muito livro bom aí no mercado, tá? Então, nós precisamos ler mais, porque ler é pensar, ler é trazer clareza, ler é nos reconstruir também, é nos compreendermos. O Espírito de Profecia fala que a maior ciência é nos conhecermos. Nós precisamos nos conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente entende nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e nós vamos pedir exatamente para o Espírito Santo aquilo que ele precisa mudar em nós. Nossa oração vai ser mais intencional. Então, assim, se você está ali num vício que você não consegue sair, e se você está passando mais tempo nas telas do que na palavra de Deus, desinstale por um tempo. Desative as notificações. Treine a sua mente para buscar descanso, silêncio e presença de Deus na oração. Você precisa buscar a presença de Deus na oração. Então, a mente precisa ser disciplinada, sabe? Eu gosto muito desse texto de Ellen White, que ela diz assim, mas todos quanto quiserem podem vencer esses hábitos falhos e inadequados, devem ter um alvo definido em sua ocupação, decidam quanto tempo requer certo trabalho, certa leitura que você vai ler ali, e então se esforce para executá-lo no tempo planejado. O exercício da vontade tornará as mãos mais hábeis. Então, assim, vou fazer um certo trabalho aqui, eu vou focar nessa arrumação disso aqui na minha casa. É isso que eu vou fazer. Então, nós precisamos entender isso. A mente, ela não pode estar cada vez mais focada em coisas inúteis. A distração, ela não pode nos puxar para longe de Deus. A própria palavra distração é puxar para longe. E ela tem puxado para longe do nosso propósito. O que tem te distraído? Você precisa parar e analisar o que tem me distraído. O que tem tirado o meu foco na palavra de Deus? O que tem tirado o seu foco da palavra de Deus? O que tem tirado o seu foco de estudar o Espírito de Profecia? Nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender se nós estamos sendo puxados para longe de Deus ou se nós estamos sendo guiados para mais próximo dele. Analisa a sua rotina, analisa e começa a pensar, eu estou sendo puxado para longe de Deus ou eu estou sendo guiado para mais próximo da palavra de Deus? Como que está o meu relacionamento com Deus? Nós precisamos entender isso, nós precisamos apagar mais aquilo que nos distrai e acender mais a luz da palavra de Deus em nossas vidas. E isso começa por decisão e por reconhecer. Eu preciso reconhecer. Eu cheguei a um momento que eu virei e falei assim, eu estou viciada em celular. Eu estou viciada em ficar respondendo o cliente o dia inteiro. Às vezes não tem uma mensagem do cliente, mas eu abri o celular para ver se o cliente estava me mandando alguma coisa. E eu falei assim, dessa maneira eu percebo que eu estou ficando viciada em celular. Peraí, não é assim. Porque às vezes eu estou conversando com a minha filha e estou ali brincando com ela e estou mexendo no celular para ver se tem alguma mensagem importante de algum cliente para eu responder. Eu falei, não, isso não mais. Aí eu coloquei aquelas mensagens automáticas no meu celular, que o povo está quase morrendo, porque me manda mensagem, está falando assim, nesse momento não posso atender. Aquelas mensagenzinhas automáticas, eu coloquei o meu celular, e não foi nem para o outro, não. Foi para eu entender que naquele momento eu não podia estar pegando o celular, foi para mim. E eu quero trazer essa mensagem, quis trazer essa mensagem aqui para vocês hoje, porque a distração
vai nos afastar de quem somos em essência. Se não entendermos, a distração vai nos afastar do céu. Nós precisamos entender que o nosso foco é o céu. Nós precisamos eliminar da nossa vida aquilo que nos distrai e tomar mais tempo nos apegando, nos aproximando a Ele. Porque nós só somos semelhantes a Ele quando nós nos relacionamos. É o relacionamento que nos torna mais parecidos com Jesus. E esse relacionamento ele é feito através da palavra de Deus, através do exame do nosso coração. Ellen White diz que tem 3 formas de nos relacionarmos com Deus. Através da palavra dele, através da natureza e através do exame do nosso próprio coração. Nos entendermos, nos compreendermos, o autoconhecimento também é fundamental para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos apagar as distrações e vamos acender a luz da palavra de Deus em nossas vidas de uma maneira real, de uma maneira prática e de uma maneira diária. Então, perguntando aqui qual é o nome do meu livro, eu tenho 2. Ser Mulher é Ser Rainha, só para mulheres e homens curiosos. Então, ele também tem muitos homens que tem ele, que eu digo que ele é só para mulheres e homens curiosos. E o outro é Desafio Vida Plena, um plano de 40 dias, são 40 dias de exercícios para nos conectar mais com Deus e nos ajudar nessa área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. A falta da comunhão com Jesus pode nos afastar do céu, exatamente. Porque quando a gente vê lá na Bíblia, Deus falava bem assim, que Deus falou aquela época para os fariseus, que eles buscavam estudar as Escrituras, porque consideravam ter nelas a vida eterna. Mas eles não aceitaram a Cristo como sendo a vida eterna. Então, nós precisamos entender que o nosso alvo aqui nesse mundo é nos apaixonarmos por Jesus diariamente. Mas ao nos apaixonarmos por Ele, não tem como apaixonar por Ele sem passar pelo caminho do estudo da Palavra de Deus. É o estudo da Palavra de Deus, é o estudo do Espírito de Profecia. Gente, é o que me fez me tornar cada vez mais apaixonada por Jesus, foi o livro Desejado de Todas as Nações. Através daquele livro, eu comecei a me apaixonar cada vez mais por Jesus. Então, é um livro que o meu está caindo nos pedaços. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li aquele livro. Eu demorei 1 ano para conseguir ler ele inteiro. E eu sempre estou lendo ele, porque ele é um livro que me ensina a me apaixonar por Jesus. Então, você quer se apaixonar por Jesus? Leia o livro Desejado de Todas as Nações. Porque é o livro mais lindo que Ellen White já escreveu. Daniela, sabe que ouvindo aqui as suas palavras e refletindo muito na minha vida, nós vemos como, às vezes, a gente sabe que a rede social ela tem o seu benefício e nós usamos ela, né? Esse grupo, por exemplo, ele só existe porque existe rede social que nos permite nos conectarmos. Mas muitas vezes nós usamos a rede social com esse foco do benefício, só que invariavelmente ela vai nos distrair, porque você abre o celular para ver uma coisa, quando você vê, é o que você comentou, né? Quando você vê, você já está em outra, né? E alguém aqui falou, acho que foi o Cleiton, falou que desinstalou alguma rede social e diz que já está há 1 semana. E eu já fiz isso algumas vezes, porque eu vejo que realmente, para mim, no meu caso, essa é uma questão minha, eu vejo que muitas vezes somente desinstalando. Então, eu queria só te fazer uma pergunta. De que forma, quais são as formas que nós poderíamos usar, quais estratégias para que a gente não deixe de usar porque tem o seu benefício, mas que a gente não use a ponto de se distrair tanto, porque a gente percebe que realmente a rede social, ela nos considera como usuários. Sim. Né? E o usuário, essa nomenclatura, ela nos remete, inclusive, a pessoas que são realmente viciadas, né? Usuário, assim como um usuário de drogas. Né? E nós sabemos, já vimos que a dopamina, em excesso, ela é viciante, né? Então, de que forma nós poderíamos, Daniela, quais estratégias você sugere para que a gente possa não eliminar de vez a rede social, porque ela tem o seu benefício, mas
que a gente consiga usá-la de tal forma que ela não nos vicie? Sim, olha, a rede social, ela foi programada para nos viciar, tá? Então, por exemplo, hoje os vídeos, eles são feitos para te prender nos 3 primeiros segundos. Eu trabalho com rede social. Então, quando eu vou criar um vídeo, a minha sócia, ela fala assim, ele tem que chamar atenção nos 3 primeiros segundos. Se não chamar atenção nos 3 primeiros segundos, não vai te prender. Nós vamos descobrir o que seu público gosta, o que seu público quer, para poder nos prender àquilo. Então, geralmente, eu começo um vídeo assim, você tá cansado? Tá sobrecarregado? Quem não tá? No mundo de hoje, cansado e sobrecarregado. Então, a pessoa ela já dá uma parada para poder assistir aquilo ali. Então, ou alguma coisa. Então, ele já foi feito para realmente, nós somos usuários, foram feitos para nos viciar. Então, é por isso que a gente precisa entender. E outra, foram feitos personalizados. Por quê? Porque conforme você rola o feed, ele entende, conforme você rola o feed no YouTube, qualquer um, eles entendem o seu padrão de comportamento e ele vai mandar personalizado para o Atilibri o que o Atilibri gosta. Ele vai mandar para a Daniela personalizado o que a Daniela gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer curso. Tem hora que só chega curso para mim, curso. Eu falo assim, meu Deus, eu queria fazer esse curso. Nossa, eu queria fazer isso daqui, eu queria fazer isso aqui. E até isso nos distrai, porque é um excesso, aquela necessidade do excesso de sempre estar estudando mais, isso também é prejudicial. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o seguinte, eu preciso entender que isso daqui é um benefício, tá? Eu tenho conversado muito com Deus sobre isso daqui é um benefício, mas eu tenho que usar isso com um propósito. Para que eu estou pegando isso? Qual é o meu propósito? Então, eu comecei a falar assim, toda vez agora, que eu entrar no meu Instagram, eu vou entrar como conteudista. Eu não sou consumidor, eu sou conteudista. Eu vou entrar, eu vou postar e eu vou sair. E, claro, no início, muitas vezes eu vou postar ali, quando eu vi, eu já entrei. Mas se você conseguir perceber rápido, nossa, eu estou mexendo aqui, você já sai. Mexeu rápido, você já sai. Então, assim, começar a entrar como foco. Por exemplo, eu sou conteudista. Você entra para consumir, então, peraí, o que eu vou consumir? Então, o que eu vou consumir por dia? Eu vou me permitir usar 1 hora por dia. Então, eu vou usar 1 hora por dia. O resto eu vou ler. Então, por exemplo, qual livro? Eu preciso ter um planejamento de vida, gente. Agenda. Todos nós precisamos de agenda, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos de agenda. Porque senão, mas eu sou aposentado. Precisa de agenda do mesmo jeito. Sua agenda vai ser mais flexível, mas você precisa de uma agenda. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de rotina. E quando a gente faz uma agenda, o nosso cérebro consegue ficar mais descansado. Então, o nosso cérebro descansa mais. Porque você não fica o dia todo pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Isso cansa o nosso cérebro. Quando eu tenho ali na agenda, olha, no dia de hoje eu preciso ir no banco, no dia de hoje eu preciso consertar aquela torneira que a minha esposa está reclamando que ela está pingando já tem um mês. Então, eu vou consertar aquela torneira. Acho que isso não acontece com os homens aqui, né? Quando a esposa pede as coisas, eles fazem rapidinho, né, Tilivre? Não acontece aqui, né? Então, aquela torneira que eu preciso consertar. Então, eu vou colocar isso na minha agenda, as coisas que eu preciso fazer. Na minha agenda, eu estou colocando aqui que eu vou assistir um podcast do Dr. Rodrigo Silva falando sobre tal coisa, ou de alguma outra pessoa falando alguma outra coisa. Então, assim, eu preciso ser intencional. Eu preciso entender para que eu estou usando ela. Eu não posso ser escravo dela. Eu preciso usar as redes sociais ao meu favor. Então, para que eu quero entrar? Eu quero entrar na rede. Eu vou entrar na rede social agora, porque o meu filho mora em uma outra cidade. Eu quero ver o que ele está postando. Eu quero ver como que está. Então, eu vou marcar 10 minutos. Eu vou entrar ali em 10 minutos. Então, assim, a gente precisa ser intencional nas nossas atitudes. E aí, por exemplo, por que eu vou falar? Por que da técnica Pomodoro? Então, vamos supor, vou ler. Indiquei aqui para vocês mente, caráter e personalidade. Então, vou ler mente, caráter e personalidade. Eu vou ler 25 minutos. Vou ler aqui 25 minutos, cronômetro 25 minutos. Vou ler ali 25 minutos. E aí, parei os 25 minutos. Se você for cronometrar, de preferência, gente, quando eu preciso de uma atividade que ela me traz concentração, como a leitura, o celular, o ideal, ele está em outro cômodo. Isso é estudo científico. Que o celular, no mesmo cômodo que a gente, mesmo desligado, tira a nossa concentração. Tá? Mesmo desligado, ele tira a nossa concentração. Então, o ideal é colocar em outro cômodo. Gente que desliga o celular, coloca ele dentro de uma gaveta em outro cômodo. Às vezes eu tô com o celular, eu tô me desfocando, tô com a minha filha, eu falo assim para ela, minha filha, vai lá, abre a gaveta do escritório da mamãe, enfia lá dentro e fecha a gaveta. E aí eu vou ficar com ela, vou fazer as atividades com ela, vou brincar com ela. E aí tem vezes que já me dá aquela vontade de correr aqui, pegar na gaveta, abrir, pegar o celular, né? Então, assim,
cronômetra. Agora eu vou me concentrar nessa atividade. Me concentrei, eu vou me dar de luxo 10 minutos para eu mexer no celular, para eu olhar se tem algum WhatsApp, se tem alguma coisa. E aí você se permite. Então, se a técnica Pomodoro, você pode adaptar ela a você. A técnica em si é 25 minutos de concentração, 5 de descanso. Você pode dar aí para você 30 minutos de concentração, 10 de descanso, tá? Mas é uma técnica que eu gosto principalmente para leitura, sabe? Para leitura, para poder fazer outras coisas. Então, assim, tem horário definido para você pegar o celular e olhar, e horário definido e tempo para finalizar, porque senão você abre, você pega, e quando você vai ver, você perdeu uma manhã inteira só mexendo no celular. Tá? E coisas que pareciam importantes, mas se você for parar para pensar, não era. E outra notícia, nós estamos numa era também, já vou falar que o Rinaldo, ele levantou aqui a mão, nós estamos numa era que a gente tem a necessidade de querer ver notícias em tempo real. Que necessidade tem isso? Você é jornalista? Se você não é jornalista, você não precisa estar acompanhando notícias em tempo real. Você pode, depois de um tempo, olhar as notícias da semana. Ah, eu quero ser uma pessoa atualizada, então eu vou olhar as notícias da semana. Mas não precisa ser em tempo real, porque você não é jornalista. E cuidado, porque o Espírito de Profecia fala que se a gente se demora demais com essas notícias que estão tendo, notícias que às vezes a gente quer ver, mas notícias sangrentas, notícias que a gente sabe que a massa gosta de assistir, que é por isso que é feita dessa maneira, porque o jornal ele poderia ser feito mostrando só o lado bom, mas ele é feito mostrando só o lado ruim. E isso nos anestesia. Vai fazendo a gente achar isso como normal. É normal, normal, normal. E o Espírito de Profecia fala isso. Então, realmente, eu creio que assim, precisamos buscar forças em Deus para nos libertar dessa dependência. É uma dependência mesmo. E é Deus que vai dar essas forças. E aí a gente precisa entender as técnicas, entender como o nosso cérebro funciona. Pode falar, Rinaldo. Oi, Daniela, tudo bem? Bom dia a todos, feliz sábado. Eu até respondendo, na verdade, Daniela, eu achei muito interessante esse assunto, mas respondendo até ali o próprio Atilíbrio ali, eu acredito que nós, seres humanos, por conta do pecado, o pecado nos afasta de Deus, estamos tão afastados de Deus que nós não temos discernimento e controle suficiente das nossas próprias emoções, de modo que me passa a ser consumidor desesperadamente, compulsivamente. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas entre nós consomem coisas desnecessárias? Compra roupas demais, compra calçado, compra coisas, objetos que não acaba não usando. A minha esposa mesmo é uma que é compulsiva em roupas, tem 2 armários, roupeiros lotados que nunca usa, não consegue ter tempo suficiente para usar as roupas, de modo que as roupas ficam velhas sendo novas. Bom, a palavra de Deus, isso é porque nós não temos controle das nossas emoções, mas é porque, ó, olha aqui o que diz a palavra de Deus. Ó. Eu estou lendo em Romanos 12. Rogai-vos, 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem a questão que eu queria chamar a atenção, o texto. E não vos conformeis com estes séculos, telefones, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós estamos longe aqui, ó, da palavra de Deus, Eu estou mostrando a Bíblia porque a minha Bíblia eu gosto de riscar, eu sou da época de ler no papel. E aí, o que acontece? Como estamos longe de Deus, da palavra de Deus, nós se aproximamos do inimigo. E o inimigo, e telefone. Por que eu preciso de várias redes sociais? A Daniela falou, eu sou jornalista. Para que eu preciso de tantas informações se eu não sou jornalista? Por que nós precisamos de tantas redes sociais para fazer a mesma coisa, meus irmãos? Eu mesmo, por exemplo, praticamente só tenho a minha rede social, o WhatsApp, que a gente acaba usando no trabalho. As outras é supérfluo. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou na internet lá e faço, vejo na hora e me desconecto e vou embora. Gente, isso é maligno. É uma armadilha do inimigo você ter várias redes sociais. Para quê? Realmente é um desnecessário, mas está provado. Deus já disse. Não se conforma com esse mundo. No telefone, as redes sociais são coisas deste mundo. O inimigo quer te puxar para o mundo. E você está indo, porque você está longe da palavra de Deus. É simples assim. Sabe qual é o melhor método, Atilíbio, que eu entendo? Não é tê-las, é não tê-las. Não tê-las. Por que eu preciso de tantas redes sociais? Para que eu tenho tantas redes sociais? A não ser que eu seja um trabalhador específico para isso. Eu preciso de uma só, talvez, para fazer no WhatsApp, que você falou ali bem,
nos aproximou, alguma coisa assim, mas não precisamos de tudo isso. O problema é que a gente se deixa levar, porque estamos longe de Deus, por conta do afastamento dele próprio. O pecado nos afasta. Para mim é só isso. É não tê-las, no meu entendimento. Sim, Obrigado, olha, hoje, eu acredito muito assim, que aquilo que eu falei, se eu não consigo vencer no campo de guerra, eu preciso excluir. Então, se eu não conseguir, aquela coisa, a Bíblia fala, sua mão te faz pecar, seu braço corta fora. Então, assim, se eu não consigo, eu vou precisar realmente excluir. Mas tem um lado bom das redes sociais, da internet, que nós estarmos aqui junto, nós estudarmos a palavra de Deus. Tem vídeos que são vídeos muito bons, muito instrutivos, mas nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, porque realmente está tirando o nosso foco, e nós precisamos entender isso. E aí entra uma coisa, gente, Paulo fala assim, eu faço do meu corpo meu escravo, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo. Nós precisamos entender que o cérebro nosso, ele não gosta de esforço. Ele foi feito para poupar energia, porque para nos manter vivos, ele já gasta muita energia. Então, isso é esforço. Eu vou ter que ter um esforço e vai doer. Eu usar a rede social só 1 hora por dia para olhar alguma coisa ali, vai doer. Mas eu preciso fazer esse esforço. Porque se eu não faço esse esforço, eu vou estar longe da palavra de Deus, da vontade de Deus. Eu consegui responder, Atilívia, a sua dúvida? É Deu isso para... mesmo. E Beleza. acho que o Então, Rinaldo o Lúcio complementou, aqui, né? levantou aqui. O Lúcio. Quer falar, Lúcio? Só ligar o seu áudio. Agora você desligou sua tela, Lúcio. Só apertar no microfonezinho. Agora deu. Estava Agora difícil deu. de achar o microfone que saltava tudo fora aqui. Quero dar meu bom dia a todos, um feliz sábado a todos e dizer para vocês assim aqui, quando inventaram a tal da televisão há muitos anos atrás, nós não tinha. Só nos domingos nós podíamos ir à tarde assistir televisão lá na cidade, lá de Erval Seco lá. Mas assim, ó, eu fiquei tão viciado em televisão numa época que quando eu comportava, eu tinha que chegar na casa e pedir licença para desligar a televisão, porque se eu estivesse olhando em direção à televisão, eu não conseguia conversar com as pessoas, tinha que ficar de costa para a televisão. E com o celular, o que eu faço? Eu ligo na Rádio Novo Tempo, coloco ele no bolso e estou trabalhando. E à noite eu ligo, então, eu coloco uns videozinhos de pregação para escutar, e também, ou se não, eu ligo no final, eu ligo no capítulo da Bíblia, daí ele lê 2 capítulos da Bíblia e desliga sozinho. Ele não termina de ler um, eu já estou dormindo, sabe? Às vezes eu estou assistindo um videozinho de pregação, aí eu tenho que escutar no outro dia de novo, porque eu dormi na metade do culto, da mensagem, né? Mas o telefone, se nós não dominar ele, ele vai nos dominar. Um abraço a todos e Deus abençoe. Fique bom sábado. Exatamente isso. E assim, uma outra coisa, já falando aqui, aproveitando a fala do Lúcio. Então, eu acordar cedo, às vezes eu quiser ouvir alguma coisa ali no meu celular, tudo bem. Agora, uma outra coisa, nós precisamos aprender, vou puxar um pouquinho da fala do Lúcio aqui, aprender uma coisa. Estou ali ouvindo meu celular, 7 horas da noite, ouvindo um sermãozinho, deu 8 horas, se eu vou dormir às 9, deu 8 horas, desliga e deixa o cérebro descansar. Uma das minhas maiores coisas é pegando no pé do meu pai. Então, meu pai, às vezes, vai dormir, ele vai dormir, ele põe o celular, mas eu só estou ouvindo aqui um sermão. Eu falei assim, pai, o seu cérebro não está descansando. O senhor tem que desligar o celular à noite e ir para a cama dormir. Não é dormir ouvindo uma mensagem. Por quê? Porque isso acaba, pode ouvir até um certo ponto, né? E aí, depois, vou lá e desligo, e aí vou dormir sem. Entendeu? Até um certo momento eu posso, mas depois eu preciso desligar. Porque meu cérebro precisa entender que naquele momento, porque, gente, quando a gente dorme, o nosso cérebro está trabalhando demais. A gente está dormindo, mas o cérebro está trabalhando. O cérebro está ali na construção de memória, dando uma faxina no nosso corpo, tirando o que presta, o que não presta, fazendo imunidade, né? Trabalhando para a nossa imunidade e para um monte de coisas.
né? Então, assim, é o momento que ele está trabalhando, a gente precisa estar bem ali e deixar o cérebro. Por isso a importância de comer mais cedo, pelo menos 2 horas antes de estar indo dormir, até mais. O ideal hoje, que, gente, o mundo está falando, não é mais nem a nossa igreja, que tem tanta mensagem de saúde, mas é o mundo que está falando que escureceu, você não tem que comer mais. Nós somos seres feitos para comer durante o dia. Escureceu, depois das 6 horas, o ideal é nem comer mais. Né? Então, começar a entender isso, que é nos preparar para ter um sono bom, um sono reparador. Né? Então, nós precisamos começar a nos dominar. E a gente só vai ter a força do domínio próprio em Cristo. Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é tendenciosa para fazer as coisas da nossa vontade. Então, é aprendermos a entregar a nossa vontade a Deus. E até para entregar a nossa vontade a Deus requer esforço. E nós precisamos entregar, mas fazer a vontade de Deus. E nos perguntarmos, como agiria uma pessoa que anda o tempo todo na presença de Deus? Quais seriam os comportamentos dessa pessoa? E aí eu começar a pensar nisso. Como deveria ser, como seria o comportamento de Enoque, que foi considerado alguém que andou na presença de Deus se ele morasse no nosso mundo hoje? Mais alguém tem alguma pergunta? Daniela, eu queria, antes de mais nada, agradecer a você, porque esse tema é um tema, assim, fundamental e que nós precisamos falar mais sobre isso. São verdades que eu disse ali no chat, né? Verdades inconvenientes, mas que precisam ser lembradas, né? E elas precisam ser lembradas porque todos nós usamos. Todos nós usamos. Não tem uma pessoa que fala assim, eu não uso o celular, né? Hoje, todos estão conectados. O que nós precisamos realmente é aprender a nos dominar. É aquilo que você colocou na primeira vez que você veio, né? Nós temos que aprender a ter autocontrole, né? A controlar a nossa vida. E você colocou coisas aqui práticas, né? Uma agenda, propósito, né? O que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero aprender, aonde eu quero chegar, né? Então, isso tudo vai eliminando as distrações, né? Muito obrigado por esse tema, pela sua mensagem. Eu gostaria de pedir que você, nesse momento, orasse por cada um de nós, e o pessoal está pedindo aqui, mais uma vez, o nome do seu livro. Então, assim, você me passa ali no WhatsApp, que aí eu já vou colocar no grupo aqui para todos terem acesso aí, depois do pôr do sol já podem comprar, tá? Beleza, eu vou mandar sim para você. Tá Vou ler bom? vou ler o último texto aqui e fazer a oração, então. Vou ler o último texto aqui, que está no primeiro capítulo também, de Mente, Caráter e Personalidade, que diz assim, ó: faculdades cultivadas, melhores serviços. Pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas tornam-se arraigadas em maus costumes. Ou pelo cultivo de todas as suas faculdades, elas podem adquirir a capacidade de fazer o melhor serviço. Ou seja, ou eu não tomo a decisão, ou eu tomo a decisão. Se eu tomo a decisão de me reformar e, pelo cultivo de todas as faculdades, adquirir capacidade de fazer o melhor serviço, elas serão procuradas em toda e qualquer parte, serão apreciadas por tudo que são dignas. O Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Isso é muito forte, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, esses homens estão aqui porque eles querem, estão buscando ser mais semelhantes a Ti, ó Pai. Eles têm um destino que é o céu, e o alvo deles nesse mundo é ser parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Então, os ajude nas tomadas de decisões, na principal tomada de decisão, ó Pai, que é estar contigo todos os dias, que é se apaixonar por Ti, porque ao se apaixonar por Ti, vai ser mais fácil abandonar as coisas desse mundo, ó Pai, porque o olhar deles vai estar fixo somente no Senhor. Dê a eles força, que eles consigam diariamente, ó Pai, vencer cada uma das distrações que tiram o foco e os afastam de ser os homens segundo o Teu coração, ó Pai. Eles são valentes,
valentes do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, o teu Santo Espírito, repouse sobre eles, ó Pai. Que lá, como diz em Isaías 11, Senhor, que o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito do entendimento, o Espírito da fortaleza, o Espírito do poder e o Espírito do temor ao Senhor seja derramado sobre cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Daniela, muito obrigado mais uma vez, que Deus continue abençoando você, o seu ministério, a sua vida, a sua família. Nós te agradecemos demais e pode ter certeza que você vai voltar outras vezes aí, tá bom? Sim, sim, com Aos certeza. amigos homens, muito obrigado por estarem aqui, que Deus abençoe você, que você tenha um sábado feliz na presença de Deus, vá à igreja com a sua família, larga o celular, tira esse negócio de perto de você, vai ficar com a sua família, vai curtir a sua casa, o seu lar, e que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz sábado, gente. Deus Feliz abençoe. sábado. Valeu.